O presidente americano Barack Obama visitou Nova Orleans para lembrar os 10 anos da passagem do furacão Katrina. Obama conversou com moradores que viram de perto a devastação e afirmou que houve uma falha do governo de George Bush na época. O presidente também disse que Nova Orleans é um exemplo de superação, mas que ainda há muito trabalho pela frente. O Katrina castigou o sudeste americano. Nova Orleans, na Louisiana, foi o local mais afetado. 10 anos depois, a nossa equipe volta à cidade. Nova Orleans não é mais a mesma. Talvez nunca volte a ser o que era antes. Os turistas estão por aqui e a vida cultural é vibrante. Mas a população diminuiu. A proporção de brancos aumentou, a de negros caiu. E ainda assim, eles representam uma fatia maior dos moradores pobres da cidade. Nós andamos um bocado, diz Angela Chock, mas ainda temos muito o que fazer. E é por isso que ela percorre o bairro anotando o endereço das casas que ainda estão vazias uma década depois. No final de agosto de 2005, boa parte dos moradores procurou abrigo em outras cidades quando o Serviço de Meteorologia avisou que um furacão muito forte se aproximava. O Katrina atingiu Nova Orleans no dia 29. O vento forte provocou muitos estragos. Mas não foi o pior. A cidade está abaixo do nível do mar e é rodeada de água. De um lado, o rio Mississippi, do outro, o lago Pontchartrain, ligado ao Golfo do México. O sistema de contenção que protegia Nova Orleans de inundações cedeu naquele dia. 1.464 pessoas morreram. Moradores que se recusaram ou não puderam fugir não tinham como escapar. Muitos passaram dias à espera de socorro. Seguindo as orientações da prefeitura, milhares buscaram abrigo no estádio Superdome. Mas o local também foi danificado e ficou sem energia. 6 pessoas morreram lá dentro. O Superdome se tornou o grande símbolo do desastre. Mais de 30 mil pessoas ficaram presas aqui sem água, sem comida, num calor insuportável durante 6 dias. Hoje, turistas desembarcam diante do paredão de cimento, parte do novo sistema de contenção da cidade. Sandy Rosenberg construiu esse pequeno museu para educar as pessoas. O que aconteceu aqui foi um erro de engenharia, diz. Investigações do Congresso e estudos independentes chegaram à mesma conclusão. A empresa do governo federal fez a fundação da obra na profundidade errada. No lugar dos 15,5 metros recomendados, fez apenas 5 metros. Eles economizaram 100 milhões de dólares na época, conta. Agora, tiveram que investir 13 bilhões para fortalecer o sistema. O fotógrafo David Spillman passou os últimos 10 anos registrando os impactos do Katrina na cidade. O furacão não fez distinção entre brancos e negros, ricos ou pobres. Atingiu todo mundo, afirma. Mas a reconstrução não foi homogênea. Quem tinha seguro conseguiu reconstruir. Quem não tinha, não voltou. Casas ficaram abandonadas. Das janelas, a impressão é de que o tempo aqui parou em 2005. Elas atraem usuários de drogas e ladrões que arrancam tudo que se pode vender. A escola fundamental do bairro atendia 2.000 crianças. Até hoje está fechada. Mas essa é uma briga para mais adiante. Agora, Angela quer acabar com esse ar de abandono, fechar a ferida e devolver ao bairro a sensação de que tudo já voltou ao normal, como em outras áreas da cidade. E você vai ver a seguir: candidato a presidente dos Estados Unidos prova a eleitor que não usa peruca. Será? E na série especial, a força da Jovem Guarda, agora na voz de artistas que eram crianças quando as canções estouraram. O magnata Donald Trump, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, surpreendeu os eleitores num comício na Carolina do Sul.
Eu não uso peruca. Eu juro que isso é o meu cabelo, afirmou. Em seguida, Trump convidou uma mulher da plateia para tirar a prova. Sim, eu acredito nele, garantiu a testemunha. O republicano, famoso pelo topete esquisito, cresceu 7 pontos percentuais em relação às pesquisas de julho. Já Hillary Clinton caiu 10 pontos, mas continua favorita entre os democratas. Muito mais que um programa de TV, muito mais que uma coleção de canções que fazem sucesso até hoje. Na nossa série especial, você vai ver que a Jovem Guarda foi um momento tão inspirado que continua vivo e forte, em outras vozes, em outros talentos. De que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar. No verão de 65, Roberto Carlos antecipou o inverno e fez nevar no palco. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Hoje a cena parece inocente, mas naquele tempo de rígidas normas de comportamento, foi um grito de rebeldia inesperado. A canção contagiou o país. Foi tão marcante quanto outros 2 grandes sucessos do rock naquele ano. Help, dos Beatles, e Satisfaction, do Rolling Stones. O primeiro disquinho que eu ganhei de presente para vitrolinho, compacto, né? Era Quero que Tudo Vá pro Inferno, do Roberto Erasmo, né? E era já no bojo, quer dizer, da história do programa, né? Era uma coisa que os jovens, as crianças, todo mundo adorava. Beatles, Rolling Stones, no mundo inteiro esse movimento chama-se rock and roll, que no Brasil chama Jovem Guarda. No comecinho, antes de mandar tudo pro inferno, a garotada balançava com as versões. Quero consertar meu Cadillac. Algumas canções a gente nem imagina que nasceram assim. Lembra dessa outra? Toda vez que chove, eu me lembro da garota, quase sonho. Agora olha a original. As composições próprias foram chegando devagar. Eu sou terrível, vou lhe dizer. E assim a turma do Iê 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 mudava a história da música. Toda vez que eu vou cantar com o Erasmo, quando a gente faz uma homenagem, eu falo o homem que inventou o rock cantado em português, porque é de extrema importância isso, né? Talvez não, né, se não fossem eles, talvez alguns países não cantam rock. Acho que rock tem que ser em inglês. Em 64, Roberto e Erasmo fizeram um grande sucesso. E 30 anos depois, em 94, veio o Skank com essa música aqui, ó. Vamos lá. É proibido fumar, diz o aviso que eu li, mas nem adianta o aviso olhar. Pois abraça que agora eu vou mandar. Todo mundo que ousou cantar rock em português caiu nesse movimento, né? Fez parte desse movimento, que foi ali no início dos anos 60 e tal, e, enfim, culminou nesse frenesi total, que foi essa onda, essa febre que teve no Brasil. Eu pego uma garota e canto uma canção, o quê? Dela novo beijo, com empolgação, do beijo sai faísca, a turma toda grita. E o medo para apagar. Alguns até tentaram apagar. Antes mesmo da Jovem Guarda chegar à TV, o governador de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu o novo som em bailes, censurou filmes. E Chacrinha, ainda no rádio,
fez cara feia para o rock. O Chacrinha quebrava os nossos discos. Quebrava e dava risada. Ele não gostava? Não, no começo não. Mas depois ele viu que começou a receber muita carta das pessoas xingando ele, indignado com ele. Ele parou e pensou e falou assim, acho que eu estou do lado errado, tem que ter com essa garotada. E aí ele foi o maior incentivador. Os cantores da Jovem Guarda ainda enfrentavam críticas de colegas. Em plena ditadura militar, as composições dos cabeludos do rock não falavam de política. Ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Exigiam de nós, por essa expansão tão pública, tão forte, um discurso político partidário, que era uma coisa que nós não sabíamos. Eu acho que tinha pessoas, amigos nossos, já com condição, com muito mais possibilidade de falar isso, com muito mais verdade do que nós, né? E além de tudo, a guitarra elétrica que fazia pulsar a Jovem Guarda parecia destruidora. Incomodávamos muito os puristas, aqueles que achavam que nós estávamos deturpando a música brasileira com as guitarras elétricas, com o instrumental elétrico. Em 67, um grupo de músicos foi para a rua em São Paulo marchar contra a novidade. Gilberto Gil, Jair Rodrigues e Elis Regina estavam lá. Mas meses depois se renderam ao novo som. O sorvete e a rosa, a rosa e o sorvete. O Caetano cantar um Alegria, Alegria num festival, com aquele grupo de rock, aquilo já veio porque a Jovem Guarda veio antes daquilo. Cada nova moda lançada pela Jovem Guarda era seguida por milhões. E também condenada por muitos. Em um programa de TV de 66 que simulava um tribunal, Roberto Carlos vai para o banco dos réus. E o advogado de defesa é Silvio Santos, no início da carreira de apresentador. E disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse se desmasculinizando, estivesse efeminada. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? Mas a batalha pelo rock já estava vencida. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Eles deram muito mais para a música brasileira do que eles poderiam supor na época, né? Porque eles estão aí, até hoje as canções estão aí, eles mesmos estão trabalhando. Quero que você há 53 anos que vocês me mimam tanto, começaram a me mimar aqui mesmo em São Paulo. E vocês sabem que toda criança mimada fica abusada. E eu gosto muito de ser abusado graças ao mimo de vocês. Muito obrigado mesmo. Hoje é como o gigante gentil que Erasmo Carlos se apresenta ao público. Esse é o nome do novo trabalho que ele gravou, mas foi com outro apelido que se consagrou na Jovem Guarda. O Tremendão não é mais um garoto, mas olha, tem ginga e energia para botar todo mundo para dançar. Renato Sesquer, tocavam na piscina, no TV do terraço, sempre perto do salão, os pés de cabeleiro, não podiam tocar. 53 anos de estrada, nosso maior roqueiro tem que incluir no show os clássicos. Pelo amor de Deus, esse é o homem da nossa juventude, da nossa vida. Não! Nos shows sempre tem fãs de várias gerações. Gente que nem era nascida quando a Jovem Guarda estourou no Brasil. Ó, ali no meio tem uma bem animada. Deixa eu tentar chamar ela aqui para falar com a gente. Como que você chama? Ellen. Ellen
você não tinha nascido quando a Jovem Guarda estourou no Brasil. Não. E é uma das mais animadas do show. Ah, eu adoro Erasmo, gosto de Roberto, assim, eu acho que é herança de mãe, assim, eu vi a minha mãe se emocionando com as músicas, acho que passou pra mim, assim, adoro. Eu comentei isso com ele, eu falei, nossa, mas faz tanto tempo. Ele, não, mas eles fizeram um sucesso tremendo, tem que ter muito respeito por eles. Erasmo emociona casais que namoravam ouvindo Jovem Guarda. Eu gosto dele, eu acho que ele é o melhor roqueiro brasileiro. Em termos de letra, música, ele é fantástico. A Jovem Guarda fez parte da nossa vida, entendeu? É uma referência de rock muito forte. Era a época da pureza, a época da leveza, a época da vida e do amor. Da alegria? Mas a prova tá aí, né? Além do horizonte, bonito e tranquilo, pra gente se amar. Quando deixa o palco, o Tremendão apenas agradece. Emocionou muita gente aí, viu, Erasmo? Valeu, isso aí que é bom. É que é bom. O que ninguém imaginava é que os sucessos da Jovem Guarda seriam a prova do tempo. Então, não dá para conceber a música brasileira hoje sem pensar na relevância, na importância que teve a Jovem Guarda. Vou Deixar é nitidamente uma descendente das músicas da Jovem Guarda. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. E isso eu sinto que tá no meu DNA musical. Isso está gravado em mim. Em 98, Jota Quest se consagrou com esse sucesso. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Bem que poderia ter sido gravado nos anos 60. É daí que vem vem a influência forte de se fazer um rock popular, um rock que se possa cantar todo mundo junto. Eu não tenho dúvida que o Jota Quest tem um pouquinho de Jovem Guarda, né? Tem um pouquinho dessa virada. E quando a banda comemorou 15 anos de estrada, Flauzino e companhia subiram no palco com o Tremendão. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, siga no meu bem, pode vir que eu estou perdendo. A presença do Erasmo sempre foi uma presença que eu admiro muito, pela simplicidade, pela gentileza, pela forma com que ele conduz tudo isso, pela simpatia, sabe ser súdito da realeza do que ele representa. Devolva-me é uma música que, na verdade, é daquelas que eu ouvia, de todo aquele repertório na rádio, é a música que ficou sendo a minha. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz. E virou mesmo a música da Calcanhoto. Até a autora da canção, Lilian, concordou. E ela disse assim, Adriana, as pessoas estão achando que a canção é sua. E eu tô deixando achar. Com a banda Titãs, é a mesma coisa. É preciso saber viver. Fala assim, aquela música do Titãs. E não é do Roberto, né? No caso. Então é muito comum acontecer isso. Por outro lado, é o que traz de volta a música, rejuvenesce o público. Essa música ela é muito especial, porque ela não é uma música romântica, ela é uma música filosófica. Ela fala sobre como a gente deve olhar a vida, como a gente deve enfrentar as dificuldades. Ao regravar os sucessos da Jovem Guarda, eles se surpreenderam. As músicas se tornaram obrigatórias no repertório. Assim vai ser melhor, meu bem. Hoje em dia eu não posso fazer um show sem cantar Devolva-me, né? As pessoas contam com isso. É proibido fumar. É proibido fumar. Proibido fumar. Tem que ter no show.
né? Ela ficou emblemática, ficou muito associada ao Skank, né? O Erasmo até fica com um pouco de ciúminho de vez em quando, que eu falo, essa música é minha. Roberto Erasmo. Gostaria muito de ter escrito essa música. E as novas gerações descobriram que algumas canções não envelhecem nunca. Até hoje, né? O caminho certo, se você quer alegrar um ambiente, quer contagiar um ambiente, quer criar uma empatia, é só puxar alguma coisa de Roberto Erasmo. Puxa, né? Uma Jovem Guarda que tá no inconsciente coletivo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu, que vai mostrar se as pessoas nas ruas são confiáveis. É o quadro Teste da Vida Real. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.